Como acontece o processo de uma sessão de psicodrama? Como é que ele é utilizado? Que ferramentas vocês utilizam, né, no processo? Bom, o psicodrama ele tem aplicabilidade tanto individual, em consultório, como ele tem aplicabilidade também em grupos sociais, e ele pode se manifestar como sociodramas, que é uma parte do psicodrama, cujo objetivo é uma transformação social, um esclarecimento e transformação do grupo social, não apenas da pessoa, né? Mas o fundamento dele mesmo, que se pretende, é resgatar o ser. O Moreno foi um dos primeiros que lidou com essa parte de se interessar por resgatar o ser, né? Tem o Jung também com o seu self, ele resgata-se o self e ele resgata esse ser. Como é feito isso? Através das técnicas psicodramáticas, consegue-se que o irracional seja trazido para a ação. É o acting out. Você faz com que a pessoa consiga exercitar esse irracional de uma maneira controlada. Não de uma maneira de sair quebrando tudo aí, mas ele consegue controlar o irracional num ambiente protegido, que é um ambiente terapêutico. E daí em diante se trabalha esse irracional de uma maneira que ele é visto. Essa é uma das características do psicodrama. Enquanto que eu preciso inferir o irracional, inferir o subconsciente em outras técnicas, no psicodrama eu vejo o inconsciente porque ele está agindo na minha frente. Então, o que a gente trabalha é isso dentro do psicodrama, tentando resgatar para papéis novos e transformadores. Isto é, retomar do homem a sua espontaneidade, a sua criatividade, para que ele ressignifique a sua vida e os seus propósitos. E isso é feito através de uma ressignificação dentro da ação teatral. A gente utiliza de diversas técnicas. Tem algumas técnicas básicas que Moreno criou. E as técnicas básicas de Moreno, elas acompanham as fases do desenvolvimento que ele chama de matriz de identidade. Então a criança, quando ela nasce, ela vê tudo indiferenciado. Ela e a mãe é a mesma coisa. Ela não tem noção, é um caos assim, em termos de conhecimento. Ela e a mãe são indiferenciados. Então essa é a primeira fase do desenvolvimento. E para esta primeira fase de desenvolvimento, que ele cria uma técnica que ele chama de duplo. Como a criança não é capaz de se manifestar, precisa-se de outra pessoa. Da mesma forma, a pessoa, quando está numa situação caótica, numa situação de confusão, o que eu faço? Eu falo por ela. Então se chama a técnica do duplo. Se eu tenho um paciente que está totalmente em estado caótico, eu falo por ele, ou o ego auxiliar fala por ele. Em geral a gente utiliza o ego auxiliar. Ele segura assim no paciente e fala as coisas que ele não está pretendendo falar e ele vai corrigindo se for o caso. Mas essa é a primeira técnica base do psicodrama. A segunda técnica tem a ver com a segunda fase de desenvolvimento, que aí a criança já percebe um pouco a si próprio inicialmente, depois ela passa a perceber o outro. Só que ela não faz essas duas coisas ao mesmo tempo. É como se ela se olhasse assim num espelho ou se olhasse num lago e ela vê aquela imagem e não tem certeza se é a dela. Então, nesse ponto, ele criou a técnica do espelho, em que, por exemplo, o ego auxiliar, ele pode repetir a cena descrita pelo paciente, que não consegue fazer a cena por si próprio, ele pode espelhar a cena do paciente para que ele mesmo veja como se comportou naquele exercício e ele mesmo se critique ou queira mudar alguma coisa. Então essa é a técnica do espelho. E finalmente a última das técnicas é a técnica que é voltada para um nível de desenvolvimento bem mais alto, que é a técnica da inversão de papéis, onde a pessoa se torna capaz, nessa fase de desenvolvimento, de simplesmente tirar os olhos dos outros e enxergar o mundo com os olhos do seu
da outra pessoa e também entregar os seus olhos para outra pessoa enxergá-lo com os próprios. Isto é, você ter uma visão de inversão de papéis, você é capaz de entender e viver o papel do outro e vice-versa. E essa técnica da inversão de papéis, ela funciona muito bem, principalmente em conflitos familiares, onde a gente inverte os papéis dos contendores e muitas vezes se vê, assim, com surpresa, que o contendor no papel do seu rival, do seu, com quem ele tem conflito, ele defende aquele ponto de vista com muita força. E depois tudo isso é analisado e se leva a um nível de transformação, de ressignificação de valores, de propósitos, ok? Então essas são as 3 técnicas básicas. Existem muitas outras técnicas que são aplicadas ao processo, por exemplo, de aquecimento. Eu não posso trabalhar com um cliente sem que ele esteja aquecido, porque ele chega na fase caótica. Então eu tenho técnicas para que eu tirá-lo desse estado de caos, que são técnicas de aquecimento para um específico. Depois eu produzo técnicas de aquecimento específico, quer dizer, voltado para o padrão, para o objetivo daquele trabalho, né? E depois a gente tem a dramatização, o trabalho dentro dessa dramatização, e finalmente a gente tem a compartilha com o grupo ou com o cliente, onde se analisa o acontecido e se faz algumas propostas.